Cadê você? Boa noite, Saga. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Boa noite, Michel. Boa noite, irmão. E aí? Muito frio aí? Não, hoje está quase 30 graus aqui. Hoje está super quente. Bem-vindo ao novo. Com certeza. Nós aqui de Ponta Grossa, né, a gente fica meio assim com esse tempo aí, né? Porque para nós, quando estava calor aqui, assim, é 25 graus. 25 graus é calor mesmo, né? Hoje tem, às vezes está chegando aí na faixa de 34, 35. Caramba, Então, mas imagina você pegando 48, 52 graus, igual já peguei. é terrível, né? Peguei em Foz do Iguaçu, 42 graus. Cara, 42 graus já começa a esquentar. 42 graus Com, ainda tá de boa. com certeza. Bom, quero aproveitar aqui e dar uma boa noite aí pro pessoal que já está participando aqui no chat. Então aproveita aí, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha a live, porque você vai estar ajudando. E se você quer colaborar com as pesquisas aqui da gente, você pode aí participar se tornando membro do canal, ou então mandando o seu superchat aí pro canal. Então seja bem-vindo de qualquer maneira, mas se você não puder, dá aquela compartilhadinha que já está nos ajudando bastante. Saga, me fala um pouquinho aí sobre o teu trabalho, sobre o que você faz na sua vida cotidiana. Todo mundo sabe que você é um grande ufólogo, né? Mas você tem uma vida cotidiana do dia a dia que você trabalha. Então fala um pouquinho aí para as pessoas que ainda não te conhecem. Então, Dirceu, eu fiz uma mudança bem radical, né? Porque eu era autoridade de trânsito, ou seja, delegado de trânsito, né? E 2015, 2016, eu desativei esse modus, né? Como autoridade de trânsito. E aí comecei a fazer só assessoria ao Detran, Denatran, quando vinha, né? Para a municipalização de trânsito nas cidades e tal. Mas mesmo assim eu já vinha fazendo vários, desde 2006, 2005, eu comecei a investir dentro da parte de cursos técnicos, né? E fui avançando nesses cursos técnicos até tenho mais de 250 formações técnicas, né? E me especializei, por incentivo até do professor Mário Rangel, me especializei na área de hipnose, né? Só que fui um pouco mais além, né? Me especializando na área do magnetismo animal, mesmerismo, da hipnose não verbal, do magnetismo, né? E fui largando todas as outras coisas, como barra de access, reiki. Nossa, cara, é tanta, né? É tanta formação que... Mas eu fui largando todas essas formações e ficando mais na área de ressonância magnética quântica e de neurociência, né? Que eu acabei me formando como neurometrista, neurocientista, né? E eu trabalho com isso. Hoje eu viajo em torno de 23 a 26 cidades por ano, 9 estados, né? Eu encerro agora em São Paulo, no Expo Trade, no Expo Imigrantes. Inclusive, vou palestrar lá, né? Tá no meu store a minha palestro no domingo, dia 13, no Auditório 9. Tá eu, a Suzy Mariá vai estar lá também, o Wagner Borges está lá, que vai estar lançando o livro, a Monja Quen está lá. Meu, tem uma galerinha muito grande, velho. Muito grande, muito boa, né? E eu encerro lá, mas eu atendo em torno... Eu tenho uma estande também, que eu faço meus atendimentos na parte de ressonância, neurometria e hipnose, né? Mas hipnose eu não faço lá, né? E então, assim, dentro da minha parte hoje particular, hoje eu sou terapeuta ortomolecular integralista e sou neurocientista trabalhando com a parte de hipnose também, né? Dentro dessa área, algumas ferramentas eu utilizo na parte do hobby meu, que na verdade ufologia para mim é um hobby.
Eu nunca ganhei dinheiro com isso, você vê, eu não tenho livro, não tenho nada, eu nunca fiz nada. Estou pensando em fazer algumas coisas, inclusive ter uma grande novidade para o ano que vem, que você vai ser um dos nossos convidados, seu. Uma novidade muito grande e super Que interessante, beleza. que vai Beleza. abrir, que vai agregar os 4 pontos, norte, sul, leste e oeste. Todo mundo junto no mesmo patamar. E você é um dos nossos convidados. Vamos esperar o ano que vem para poder te passar essa letra. É algo muito inovador, que congrega muita coisa, mas que aí sim, a partir daí, a gente vai profissionalizar um pouco mais essa parte de ufologia. Porque como neurocientista, como terapeuta, eu tenho uma visão um pouco diferente das pessoas, né? Eu, assim, embora eu aceite a parte que o pessoal diz como espiritualismo, holístico, etc. e tal, mas a minha visão é um pouco diferente da visão dos que encaram dessa forma, né? Eu encaro tudo como natural, como normalidade. Para mim, espiritualidade não existe. Para mim, eu não congrego a parte de espiritualidade, que para mim é algo natural, é algo normal. E que não deveria nem ter esse nome para não criar giclê para virar comercial, você entendeu? Então, dentro do magnetismo, da linha de mesmerismo, ou seja, da linha de Mesmer, que inclusive, se você vê data remota lá, o próprio espiritismo, né, surgiu dessa linha do magnetismo animal, quando o próprio Allan Kardec foi aprender sobre o mesmerismo, né, com Antônio Mesmer, né? Então, assim, tem muita coisa dentro disso e que a prática é que leva à perfeição. Será uma honra participar com vocês lá do congresso, lá do trabalho lá, né? Nós também estamos dando início aí, fazendo o nosso congresso de ufologia aqui nos Campos Gerais. Desta vez é um congresso online, né? Que nós estamos realizando. Mas a gente fez ano passado, a gente fez em agosto. Ano passado a gente fez presencial. Foi muito bom, foi muito legal, muito bacana, bastante participantes. Nós tivemos aqui em Ponta Grossa 70 participantes. Pô, que legal. Então, isso. Chama eu da próxima vez, porque eu estou me ferrando com essa situação de evento, porque eu acabo ficando igual. Esse último evento aqui, eu tinha uns 8 palestrantes de aguardo se algum saísse fora. Você entendeu? E eu acabo cedendo o meu tempo para outros que vêm de fora, porque fico com dó, você entendeu? Aí eu acabo não mais palestrando. Aí o pessoal está me tendo como organizador de congresso. Aí eu acabo indo palestrar onde? Na FEMO, em Curitiba, no Clube Monte Libro, no Rio, BH, mas aí eu vou pela Mystic Fair, pelo Bazar Místico, por tal, e dentro mesmo da ufologia, o pessoal acha que eu só estou organizando evento. Olha, nós já temos, a gente já está, nós já conversamos aqui a gente está conversando com a CBU, né? Inclusive a gente está trabalhando junto com a CBU aqui na nossa região, com o Tony, com Tasca, com o Jackson, com todo o pessoal aí, né, da CBU da parte do Sul aqui, né? E nós estamos trabalhando aí na organização aqui, pelo menos nos Campos Gerais, aqui a gente está conseguindo organizar os ufólogos, né? Ufólogos, aquelas pessoas que são entusiastas e tudo mais, né? Então, você que é aqui dos Campos Gerais, né, que quer conhecer um pouco mais sobre ufologia, tem curiosidade e quer participar conosco, entre em contato com a gente, né? Para que a gente possa estar organizando com vocês aí esse trabalho. E o objetivo nosso aí não é somente ter você como número, né? Nós queremos também que você participe, que você aprenda sobre ufologia. Então, a gente vai organizar mini curso para o pessoal, assim, para dar treinamento, para o pessoal poder trabalhar com ufologia, trabalhar com investigação, ir para
por exemplo, ir para campo, fazer pesquisa de campo, trabalhar com o futurismo, que hoje é algo assim muito bom. E Ponta Grossa é um hotspot da área de ufologia. Nós tivemos, dias antes, o mês de julho do ano passado, um aluno da nossa universidade, ele chegou em casa à noite, e aí ele foi até entrou com a moto dentro da casa dele, assim, no terreno. Quando ele foi fechar o portão, ele viu uma nave triangular, informação. Ele estava com o celular, tudo, ele falou assim, não, eu não vou perder meu tempo tirando o celular do bolso e buscando aqui para fazer a imagem. Eu vou curtir o momento e vou ficar observando. E ficou olhando por uns 3 minutos aproximadamente, ela passou e foi embora. Daí ele já reportou para a gente. No outro dia, a gente teve mais uma pessoa que reportou, mesmo horário, mesmo local, pessoas diferentes, do mesmo tipo de objeto. A única diferença é que, nesse caso, ela viu iluminado, né? Então, você veja. Então, a gente não tem a imagem, mas a gente tem o relato, que é uma coisa assim, incrível, né? Difícil a gente dizer que não é verdade quando você tem um relato desse tipo, assim, né? Coisa interessantíssima. Sara, me fala um pouquinho aí como é que foi esse desafio aí da realização do Congresso Rede Peruíbe, que estava muito bem organizado, estava muito gostoso, os palestrantes aí excepcionais, aí, os temas também muito bom, algo assim que eu gostei bastante, não me arrependi, teria me arrependido se eu não tivesse ido, essa é a verdade. Dirceu, assim, nesses últimos 4 anos, eu venho tomando uma postura assim, ufologia e tecnologia avançada, ufologia e espiritualidade. Por quê? O termo espiritualidade ainda é pouco compreensível para as pessoas. Mas então eu acho que eu tenho que continuar dentro dessa paraciência, né? De uma forma com que as pessoas possam ter um motivo para se expressar, né? E dentro dessa linha, eu tenho feito algo que você viu que acho que no Brasil só eu faço. Eu consigo unir o gato com o rato, o leão, né? O leão com o coelho, sem um comer o outro, sem ter problema. Entendeu? E o ano passado, você viu, o ano passado estava tanto a revista OVNI quanto a revista UFO no mesmo palco. Né? Então, isso nos proporciona durante o evento uma harmonia e uma coisa única, você entendeu? Isso que é o bom. Esse ano, cara, foi um ano muito difícil, tá? Tanto é que eu vou confidenciar uma coisa para vocês aqui, tá? Eu sofri muito ataque, muito mais do que eu sofri nos outros anos. Os nossos eventos sempre foram visitados por seres diferentes. A gente tem prova, temos fotos, temos testemunhas. Não sei se você lembra, acho que foi 2016, entre 2012 e 2016, quando eu liberei 300 arquivos reservados. Eu não, né? Nessa época eu ainda não me interessava por ufologia. Eu comecei a me interessar em 2015. Ah, tá. Tinha senha, tudo. Saiu até na revista Isto É, que disseram que tinham vazado uns arquivos e tal, mas foi tudo programado, né? E esse ano, você sabe que, como te falo que eu trabalho com hipnose, eu trabalho com campos. Sim. E as minhas, que o pessoal fala que é regressão, eu costumo fazer diferente, porque, para mim, o tempo não existe dessa forma que o pessoal acredita que existe para mim, né? Então, eu trabalho na regressão, eu não faço regressão, eu costumo fazer uma volta no tempo, porque o passado
e o futuro está aqui no presente. Quando eu estou com uma pessoa no passado, eu estou no presente dela. Entendi. Quando eu estou no futuro, da mesma forma. Então, se eu consigo fazer uma pessoa voltar no espaço linear de tempo, tá? Eu vou estar no presente revivendo com ela tudo. E aí você consegue escutar, falar até com quem ela está falando, né? Eu não sou uma pessoa que fico... se você perguntar aí, pode perguntar para o Edson, para o pessoal que já viu as minhas hipnoses, né? Eu quase não pergunto nada, só pergunto quando precisa. Eu só interfiro muito, por exemplo, a regressão do professor Carlos, na verdade, foi uma volta no tempo e regressão, porque eu tive muito problema por causa de sistema fisiológico dele, a alteração, por causa do cheiro que ele sentia, que ardia o olho dele, chorava. E eu tenho que estar preocupado com o sistema fisiológico dele para que tudo ocorra bem. Coração, pressão, a ansiedade dele, ataque cardíaco, isso. Então, quando uma pessoa está muito, a gente acaba tendo que interferir e aí a hipnose não verbal acaba virando uma ericksoniana ou uma clássica até. Entendi. É por fatores de preservar a saúde da pessoa que está ali e a parte mental dela, né? Então, escreva o que eu estou te falando, Dirceu. A partir de agora, essa situação de hipnose, de regressão na ufologia, ela vai ser mais validada do que até a própria pesquisa de campo. Eu concordo com você. Escreva o que eu estou te falando. Ó, a gente, até enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando aqui, né, que eu conheço alguns casos que já envolveram a parte da hipnose dentro da ufologia. Existem alguns casos antigos já, né, que eu já vi que já foi utilizada a hipnose para confirmação. Por exemplo, eu utilizei, por exemplo, hipnose, no caso Carvalho, para a gente ter alguns acessos, algumas informações que a gente gostaria de confirmar. E foi legal que a gente conseguiu realmente. A gente teve acesso, por exemplo, a gente conseguiu, através da hipnose, até que ponto isso é... Tanto que eu resolvi pegar e começar o curso de hipnose para tentar entender um pouco esse processo, né? De como que essas situações acontecem, né? E aí, até para a gente tentar entender a situação. E a gente conseguiu acesso, por exemplo, a 2 seres que estavam, que aceitaram conversar com a gente através da Dona Marisa. Foi interessante. Algumas pessoas muitas vezes podem até questionar essa situação e tudo, mas através dessa metodologia a gente conseguiu identificar bastante informações essas que ainda não foram publicadas. Então, a gente tem material do caso Carvalho que a gente não publicou ainda. Então, essa parte da investigação via hipnose ainda está em desenvolvimento, né? E quem fez esse processo foi o Dr. Alfredo Welker. Alfredo Welker é o mesmo hipnólogo que trabalhou no caso Juscelino de Matos. Não sei se você conhece o caso Juscelino de Matos. Não me falar, sim. Então, o caso Juscelino de Matos, ele é um caso que o Gevaert, ele começou o processo de hipnose logo na sequência, né? Começou o processo de hipnose e depois, mais tarde, né? Depois de toda a investigação, virou um livro, um best-seller, né? É um livro que vendeu muito no exterior sobre esse caso do UFO Maringá. É um caso bastante interessante e bastante intrigante. Depois, até o Alfredo ele acabou complementando as informações desse caso. E se eu te contar, Saga, que essas fitas, a primeira fita da primeira hipnose realizada pelo Gevaert, juntamente com o doutor Dionísio, na época, e o Juscelino de Matos, em uma fita em cassete. Essa fita chegou em minhas mãos recentemente, você acreditaria? Sério? Chegou 6 fitas para mim, cara. Já 6. passou o pendrive? Eu tô trabalhando elas ainda.
Rapaz, está sendo muito interessante. O processo de hipnose do que está nessas fitas está sendo interessante. Existe vários. A hipnose, imagina uma pirâmide com 3 degraus. A hipnose tem aquela parte de baixo, a do meio e a de cima. Assim, né? Eu costumo trabalhar na parte de cima para não me trazer memória falsa, para mim não trazer nada de criação. Sim. Porque qualquer tipo de sugestão em hipnose pode comprometer toda a hipnose. Por isso que eu prefiro voltar a pessoa no tempo, né? E deixar ela contar, reviver aquilo. Tá? Ela revive aquilo. Aí, quando ela fala alguma coisa que me traz dúvida, por exemplo, eu nunca falo, tem um ser aí? Nunca. Nunca. Eu nunca falo, é uma nave que você está vendo? Nunca. Não, quando você fala isso, você acaba sugestionando a pessoa. Acaba induzindo a pessoa. Né? E eu tenho uma outra coisa, cara. Como na parte de... Eu sou neurometrista, trabalho com neurociência, eu tenho um equipamento de primeira linha que, inclusive, eu ia levar o professor Carlos para os Estados Unidos para fazer esse monitoramento cerebral e barroflexo e do sistema simpático e parasimpático dele em tempo real para comprovar tudo. E eu acabei, com muito custo, depois de tempo, comprando o aparelho, que é um aparelho caro na época, bem caro mesmo, entendeu? Sim. Dá para comprar aí muito caro, não é barato, mais de 60, 70 pau, fora os cursos, tudo. E é exatamente como sábado agora, se você ver nos meus stories, eu vou estar lá com um grupo de mais de 120 neurocientistas, neurometristas, que tem um aparelho e trabalham com um aparelho. Esse aparelho, ele é 1000 vezes mais fidedigno do que um detector de mentira, só para você ter uma ideia. Ele mostra qual a área cerebral que a pessoa está respondendo na hora. Ele mostra temperatura, sistema simpático, se a resposta dele do simpático e do parasimpático está negativo, se está positivo. É uma coisa absurda. Né? Pô, que legal. Hoje eu consigo, na hipnose, inclusive eu tenho ido em alguns cursos de hipnose. Eu fui agora do Léo e do Bugoiano, que eles me convidam para fazer a demonstração, para poder ratificar a parte pela ciência, demonstrar e mostrar, né, a atuação da hipnose, né, cientificamente. Eu tenho feito isso. Né? Muito bacana. E como eu estava te falando, que você me perguntou sobre o evento, como que foi, né? Então, nesse processo de eu lancei o evento em agosto. Em setembro eu comecei a ter muito ataques, que eu não sabia o que estava acontecendo. Sabe assim, que você anda, você tropeça, você levanta, cai a bolsa, você pega a bolsa, a calça cai, você levantou com a mão na calça e com a bolsa segurando, né? Um passarinho caga na sua cabeça, você... tava assim, velho. Tava uma coisa de absurdo. Aí aconteceu uma situação aqui que eu socorri uma pessoa uma coisa de tentativa de suicídio, essas coisas tudo, e acabei fazendo uma hipnose e depois acabei fazendo uma fascinação na pessoa que estava ao lado. E apareceu um campo lá, um campo muito estranho, muito diferente esse campo, né? E aí, o que eu fiz? Eu puxei esse campo, falei, o que é esse campo aí? Puxei o campo. Quando eu puxei o campo, deixa eu te explicar uma coisa para você entender. E o pessoal que está aí assistindo entender. Para mim, Dirceu, entidade, energias, para mim, tudo que vocês falam de que é espiritual, tá? Para mim, são tudo campos. Campos
são como frequências, né? Então, assim, você, Disseu, para mim, é um radinho de pilha. Não quero mais viver assim ao seu ladinho. Por isso, meu radinho de pilha. Então, você é um radinho, tá? Você não consegue mudar suas frequências para escutar um rock, para escutar um forró, um sertanejo, para colocar na 89 FM, para colocar na Band FM. Você não consegue voar fazer isso. Eu que estou aqui fora, eu consigo pegar esse radinho e ir lá e mudar a estação dele. Então, para mim, vocês, inclusive, boa noite, né, humanos e não humanos. Esqueci de dar boa noite para todos. Eu consigo, senhor humano, mexer no seu radinho e mudar a sua frequência. Assim como muda no rádio. E aí você vai sintonizar diferentemente. E é o que eu faço hoje. E aí, cara, veio essa frequência aí, estranha, e que não tinha a ver com entidades que acontecem em centro espíritas, né? Eu sei como que é o acoplamento, eu sei como que o corpo da pessoa fica, tudo. Eu sei. 200 atendimentos por ano, quase 300, então você acaba pegando um puta de um know-how, né? Um know-how, né? Então, assim, era diferente. Era diferente. Aí eu solto a voz, amplio o campo e pergunto quem é. Só que não me respondia, até que respondeu e falou que era um intergaláctico. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Eu sou intergaláctico. Aí ele me falou, me chame daqui 14 dias. Ah, rapaz, quase deu um tapão. Cara, aqui na minha casa, aparece, entra na frequência, eu dou voz para ti, aí você fala para me chamar daqui 14 dias, porra. Desculpa, porra, o que é isso, cara? Quase, aí eu segurei. Falei, tá bom, então. Beleza. Depois de 14 dias, eu chamei. Veio. Aí ele falou que os 14 dias era para poder ter autorizações necessárias para poder falar comigo e, inclusive, entregar uma tecnologia para mim. Ele me falou dos ataques que eu ia ter, inclusive no sábado, dia 24, no evento. Me falou do ataque que eu tive, que foi aquela situação que ocorreu aí com um palestrante que teve que sair, aí deu mó bafafá nas redes sociais, por que ele saiu, outro tal, não sei se você lembra disso. Sim. Só que, cara, ele me falou antes, 2 dias antes de acontecer, tudo isso, me contou tudo isso que ia acontecer, me falou muita coisa, cara, muita coisa. E me falou da onde que estava vindo os ataques e que seria necessário eu acionar essa tecnologia tanto em casa como no evento para mim não ter problemas. E que a chave abriria de um lado só, ou seja, do lado deles, não do meu lado. Não é eu, a hora que eu quero, não. Entendeu? E se apresentou tudo, era de Sírios, né? Uma coisa que eu não acredito, mas ele me falou que ele era da Confederação de Órion, que era eles, os pleidianos e os arcturianos. Falou da onde que estava vindo os ataques, me falou da onde que estava vindo os ataques e falou tudo o que ia acontecer e o que eu teria que fazer também depois, isso, aquilo. Rapaz, só fala uma coisa, Liceu. Eu tenho gravado, está no meu YouTube, só que eu não está privado, tá? Eu vou pensar uma forma de repente, liberar isso, tá? Aconteceu tudo, igual ele falou, tudo. Você não tem ideia do que eu passei até o último dia. Você não tem ideia. Algumas pessoas sabem, o Edson Boaventura sabe de alguma coisa, outros sabem. Tem umas 4, 5 pessoas, 6, 7 pessoas que sabem, tá? E tanto, cara, que até um dia antes do evento, na quinta-feira, o evento estava querendo lacrar lá.
através do Ministério Público. Sim. Entendeu? Então, assim, foi um evento feito com muito suor. Todos os palestrantes que estavam lá, exceto 3, já estavam fechados comigo já quase um ano atrás. Igual agora, para 2026, eu já tenho uma agenda praticamente cheia já. Entendeu? E agora fora, eu vou ter que ver como fazer tudo, mas assim, foi muito difícil. Aí, na sexta-feira, eu tinha esquecido de acionar a tecnologia que me deram. Aí, na madrugada, eu acionei tudo lá, deixei. Nós tivemos um ataque no sábado, né? Fortíssimo, mas que eu já sabia, só que não deu merda, porque já tinha toda uma coisa pronta para isso, né? E para mim, cara, sei lá, eu acho que foi um dos melhores eventos que eu participei fazendo desde 2001, esse daí, cara, porque assim, era tanta gente de luz e não sei se você lembra que no começo eu peguei todo mundo para fazer um campo ao redor. Você estava no início? Eu não lembro se eu estava na sexta-feira. Eu acho que opa, tá dando Não, eu estava na sexta-feira na abertura, sim. Eu lembro que você fez a abertura ali. Aí a cúpula de proteção. Não, mas você me falou sobre ela naquele momento que a gente estava analisando as amostras do caso Carvalho lá. Só. Aí nós fizemos. Cara, pela primeira vez eu chorei, cara. Eu chorei 2 vezes. Quando o Joseph se fez presente, do lado meu e do Edson, e eu não sabia que o Edson que ele tinha dito para o Edson que ele ia vir nesse evento. Eu não sabia. Não sabia. Entendeu? E assim, eu não ligo, porque para mim não existe isso. Não existe morte, não existe nada. Eu não ligo. É como o Wagner Borges fala, que até ele me zoa lá, me tira para Cristo sempre, você entendeu? Mas assim, foi muito forte. Foi muito forte. E foi muito forte quando eu senti a união de todos. Todas as pessoas que estavam lá, parece que foi ligando. Sabe igual o colar de Buda? Parece que foi ligando cada um, independente até das pessoas que estavam armadas lá, o modo de dizer, foram se desarmando e houve uma união, como se fosse uma família só. Aquela mais de 300 pessoas que estavam lá. Isso aí me fez eu não sei se você viu uma hora que eu saí, fui lá atrás onde você estava, eu fui lá para trás, olhei para o céu e agradeci o ser que tinha falado, que tinha trocado a ideia, né? E agradeci, chorei, mas não era de tristeza, era de felicidade, cara. Eu nunca tinha chorado de felicidade, cara. Eu olhei, e a hora que eu olhei para cima, eu vi aquela luz lá vindo, e a luz veio e depois caiu como se fosse estrela, como chama? Estrela cadente. Só que caiu assim, uma, 2, 3, 4, assim, caiu. Aí eu chorei, limpei, voltei, mas assim, foi um choro de alegria, porque, cara, o que eu passei nesse evento, cara, ninguém... E outra coisa, Eliseu, eu faço sozinho, né, irmão? Eu tenho as pessoas que me ajudam correndo atrás de hotel, correndo atrás disso, aquilo, tudo só na finaleira. Mas eu faço tudo sozinho. E nos dias lá, eu tenho as pessoas certas que trincam comigo. É como se fosse um braço meu. Que foi a família, foi a Rosana, foi a minha filha, foi o Marcelão, que eu meti o chicote nele, que ele queria ser mais bom, falando que não, rapaz, chicotada. O Marcos Gurgel, que está acostumado comigo já, ele sabe que o chicote estrala mesmo. Falei, você quer vir? Você tem certeza? Não, eu quero chegar uns dias antes. Então vem, chega uns dias antes vocês dois aí, vai curtir, que depois o chicote vai estralar. Você entendeu? Todos os campos que falou comigo até 2 dias antes tinham me falado que ia ser sucesso, que eu não tinha que me preocupar, que isso. Inclusive que o próximo agora, ele seria triplicado. Né? Então, assim,
foi muito dispendioso fazer um evento que as pessoas perguntavam, mas o que tem a ver espiritualidade? O que tem a ver a pessoa falar disso, que falar aquilo? O que tem a ver, pessoal, assim, quem conhece Marluz Paiva, conhece. Deixa eu falar uma coisa aí, antes de você entrar nessa... O que foi aquela luz dourada na mão dele lá no palco? Cara, existe coisas que eu prefiro não investigar para não tirar o tesão. Vamos falar assim, tá? Porque eu vi realmente isso aqui, ele tirou do meu braço esquerdo. Eu vi a história, você contou essa história pra gente lá. Não, foi lá na sexta-feira, lá. O Edson Boaventura, são mais de 30 materializações. Eu tinha pedido para. Umas 10 dias antes, eu pedi para a Suzy Maria Suzy, pô, bem que o Marluz podia fazer umas materialização aqui, né? Porque o Marluz, ele é considerado o maior médium de ectoplasma, de materialização do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Uhum. Eu não conhecia ele, sabia? Cara, ele tem a rede Marluz lá, que tem mais de 8 ou 9 milhões de seguidores. Uhum. Que participam lá da coisa diariamente com ele. Você entendeu? E se você pode pesquisar, ele é considerado o maior médium de materialização de ectoplasma. Eu conheço a dona Edela Arzil, lá de Butucatu, que fui várias vezes lá, conheço o filho dela, o Marcos, já levei gente para lá, grupos tal, porque eu conheço. Né? Mas, assim, eu nunca tinha visto igual ele, assim, né? Agora, mágica, isso, aquilo, tal. Cara, o cara tem que ser melhor que o Mr. M. Melhor que o Mr. M. Mas você escutou a palestra dele? Então, a hora que ele estava palestrando, aí até que essa foi uma situação até que eu senti, eu perdi esse contato que eu tive, eu poderia ter tido com ele, não sei por que algum motivo, eu acabei perdendo tanto a palestra dele, quanto de eu conversar com ele. Eu perdi essa oportunidade, né? Mas é aquela história, não era para ser dessa vez, eu entendo dessa forma. E como assim? Tem muita gente que conhece a gente aqui pelo canal, que conhece pelo trabalho que a gente desenvolve, tudo, né? Então tinha muita gente querendo conversar comigo lá, né? Então, nossa, eu não parei nem um minuto, parecia que eu era a estrela do congresso, né? Então eu conversei com muita gente lá. De um jeito que eu nunca vi na vida. Vocês várias vezes lá. Eu falava assim. Não, mas não era só eu. Não era só eu. Tinha mais gente conversando. Eu falei, calma, não vamos falar alto, não sei o que e tal. Não, eu procurei conversar lá do lado da quadra, lá e tudo, assim, com o pessoal, né? Então teve alguns momentos que eu perdi a palestra justamente por esse motivo. Mas eu estou acompanhando aquelas que foram disponibilizadas, eu estou assistindo elas dentro do espaço que a gente tem. Ó, o Ivan Lima está com a gente aí, ó. Ivan Lima, a Kátia, a Tereza, que vai estar ministrando aí no congresso sobre a importância da coleta de dados de uma testemunha, né? Ela é delegada, vai ser uma palestra muito legal, assim, porque é bem técnico a forma que ela vai explicar isso aí, porque a gente na ufologia a gente trabalha muito com questão de dados que a gente recebe das pessoas, informações. Então essa coleta desses dados é muito importante. Então ela vai estar falando aí sobre essa questão aí, que é muito interessante. Mas essa história do Marluz lá, da mão dele que brilhou, dourado, foi incrível, foi muito legal. Alguém conseguiu. E não era sol. Eu sei que algumas pessoas falaram assim que estava com brilho de sol ali. Naquele momento não era sol. Não, já era 7 horas da noite, pô. 7h30. Ali não era sol, ali não era sol. Já estava escuro lá fora e a porta estava semi-aberta, um lado só, já estava escuro. Mas assim, o Marluz ele é conhecido como mão de luz. Esse ele é conhecido como a mão de luz, né? Então, cara,
A Suzy Mariá, fantástica. A hora que ela colocou aquele rapaz lá que era o participante lá para ir lá, que ele pediu para cantar, né? Ela liberou, foi. Que aconteceu? Cara, foi muito show, foi muito legal. Foi uma união assim do corpo físico, do corpo vital, do corpo astral, do mental, tudo ao mesmo tempo. É óbvio que tem uns extravasos de pessoas que acabam extravasando isso, aquilo, mas é normal. A gente tem que aprender a aceitar e apertar na hora que tem que apertar. Líder é líder, tem que saber liderar a hora que tem que parar e a hora que tem que continuar. Exatamente, isso é muito importante. A gente tem que saber. Quanto o que a sua amiga, a doutora Tereza, falou, é verdade, porque, assim, igual eu te falei, eu trabalhei como delegado, autoridade de trânsito, né? Durante anos, né? E, cara, até hoje eu respondo lá no fórum, né? Os QRU antigo, né? E dentro dessa parte hoje da ufologia, quando se vai fazer, igual nós estávamos agora em Cláudio, eu, Edson Boaventura, o Alê, o G, a Margarete, o Arthur, filho do Edson, estavam fazendo a pesquisa lá frente ao caso do Cláudio, né? Estava o próprio Lauro lá também, né? Então, assim, tudo é minucioso, cara, é tudo minucioso. A gente não está lá como um escrivão datilografando tudo, mas a gente está puxando, e é mais ainda, porque a gente vai para o equipamento, a gente faz análise de solo, a gente colhe material igual você colhe, a gente sobe o drone para ver de perspectiva de cima, a gente conversa com as pessoas, a gente tenta ver câmera que estava... Hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue até medir os hertz, as frequências que estão no local. Inclusive, cara, os equipamentos que o G está indo com a gente lá é até superior ao lá daquele... Como chama? Lá de... Que tem aquele sítio lá de... Como que fala? Dos Estados Unidos, lá? Como que fala lá o nome? Esqueci lá o... Nossa, fugiu o nome do local lá. Cara, assim, bem... vou te falar uma coisa, cara. Você falando aí sobre os equipamentos dele lá, né? Foi bem interessante, porque eu estava com as amostras do caso Carvalho lá, e aí o Alcides Cores, ele falou sobre portais dimensionais, né? E aí o Alcides falou de uma situação que envolveu Curitiba e que eu vivenciei em uma viagem ali em Curitiba. Eu estava vindo de Paranaguá e eu estava com o GPS ligado. Eu sabia que eu tinha que entrar para vir para cá, ter o retorno ali. E quando eu me dei conta, eu estava passando na frente da prefeitura de Curitiba. Eu não sei como. Nunca passei por aquele caminho, não sabia nem exatamente onde que era aquele caminho. Isso porque eu estava com o GPS ligado e o GPS ia me avisar que eu tinha que entrar ali naquele retorno, né? E quando eu vejo, já estava lá no centro de Curitiba, do nada. Foi coisa assim, o passar do tempo, e teve redução de tempo e redução de distância. Se você fosse analisar a distância que eu fiz, jogando fazendo o cálculo, ela aumentaria em 15 quilômetros. E nesse caso diminuiu 15 quilômetros. Entende? Cara, eu posso te garantir uma coisa: a maioria das pessoas que estão empenhadas e imbuídas em casos muito grandes de ufologia, todos estão sendo monitorados. Todos. Aí o que aconteceu? Daí eu conversei com ele, né? E aí ele se interessou no caso. Outro dia a gente foi conversar, mas ele conversou com o G e falou, né? Aí o G me procurou para a gente fazer a amostra, perguntou se eu não queria submeter as amostras do caso Carvalho à análise dos equipamentos dele. Falei, vamos lá, né? Pode, o que tiver de resultado vai
Ajudar. Corroborar, vai deixar o caso mais nítido, vai esclarecer mais coisas, vai comprovar mais fatos, né? E para nossa surpresa, né, a gente teve lá variações magnéticas lá, que eu não sei como explicar isso aí, até se você puder explicar de alguma forma, né? Porque ele fez a medição, né, que a antena, quando ele fazia a medição do Sol, dava um valor. Quando colocava a amostra em cima, o valor anulava, né? Então, isso foi uma coisa que aconteceu. Não sei, eu não sei explicar isso, não consegui falar com ele ainda para ver se ele tem uma resposta já. Né? Outra coisa também que ele fez lá, o sensor de gases das amostras que estavam com cheiro da amônia, né? Ou da suposta amônia, porque não é bem um cheiro de amônia, né, gente? Não sei, o pessoal fala assim, estava cheirando amônia, mas, gente, a pergunta é, quantas pessoas têm acesso à amônia, né? Pouca gente tem acesso à amônia, então a amônia é um cheiro extremamente desagradável, sufocante. Então, o que lembra? Lembra um cheiro de amoníaco, um cheiro fético, de ureia, de urina, muito parecido com isso. As pessoas às vezes confundem essa situação. E eu peguei a amostra do caso Carvalho também, e eu deixei com o Marcos Leal para que ele fosse para Varginha, e ele levasse lá para que as meninas pudessem sentir o cheiro, ver se elas lembram, se existe similaridade do cheiro que a gente coletou aqui em Ponta Grossa com o cheiro de Varginha. Se tiver, a gente sabe que são parecidos. Você tem alguma explicação, assim, alguma coisa que você possa nos ajudar a entender? Principalmente essa parte do magnetismo ali que acabou anulando o resultado, porque as amostras não tiveram interferência de magnetismo nem nada. Elas estavam guardadas já 3 anos e meio dentro do potinho lá e super seca até, por sinal. Então, as amostras, você fez análise bioquímica delas? Eu fiz análise química delas. E aí, o que ela tinha? Qual que era as moléculas? Então, nós tivemos nas amostras, de modo geral, o solo lá ela tem um percentual acima de 60% de silício, né, de sílica, no caso, né, e em torno de 1 a 2% de cálcio. Mas o cálcio deve ter veio da própria sílica, não é? Não, sílica, é o silício, né? Sílica. No caso, isso é a condição normal da terra, do solo na região. Tá? Tá. Aonde teve contato, nós tivemos aí uma redução para em torno de 24% de sílica e um aumento. Oi? Quantos por cento? 24%. Não é muito. Aquela região é bem arenosa, não é? Não. A mesma amostra, depois da contraprova do mesmo local, ela voltou ao normal. Só no contato. Só no contato. Onde teve o contato, ele reduziu que é acima de 60%, ele reduziu para 24%. Tá, e aonde... mas o elemento que estava era 14 ainda? O número atômico. Oi? O número atômico do. Não, eu fiz análise química por. Agora não lembro o nome do equipamento lá. Então, era dióxido de silício, correto? Isso, exatamente. O dióxido de silício, a abreviação dele é SiO2. Isso, SiO2. O elemento dele é 14. Né? Se ele estava com X%, né? Você falou que estava com quantos por cento? 24%. E aí, a hora que ele baixou? Não 24% era do local. Não, no local onde teve o contato do ser. Estava 24%. Depois voltou ao normal. Não, mas ao redor, tá? Ao redor, 60%. Ou seja, ele perdeu aí uns 40% da propriedade. Aí e o cálcio, ele saiu de 1 a 2% para 40%. Calcificação. Aí ele estava em quanto?
De 1 a 2%, e foi para 40%. Não, 1% é pouco. Não, mas é assim, quando você pega o solo, o padrão é em torno de 1 a 2% e de oxicálcio e acima de 60% de oxissilício. Esse é o solo Não, padrão então, local. Vamos lá. O CA, né, ele normalmente ele tem toda a crosta terrestre, né? O número atômico dele, eu acho que é 40U, né? 40U, Acho que é 40. 40, né? Poderíamos dizer assim, que ele é um dos elementos que mais é abundante na Terra, até então, porque nós precisamos, por causa dos nossos ossos, das nossas, vamos dizer, da nossa estrutura, né? Você disse que ele caiu, ou ele aumentou? Não, ele aumentou. Ele aumentou Aumentou. ele aumentou de 2% para 40%. Mas que por que vocês fizeram essa medida de concentração e não dos prótons dele? Não, é o que eu tinha disponível, era esse equipamento para fazer esse tipo de análise. Só. Porque vocês mediram só a concentração. Local, análise química só. Mas mediu a concentração. Na análise química, ele não mediu se estava com, por exemplo, se estava com prótons e elétrons iguais. Não, a gente não fez isso aí. Esse tipo de situação a gente não tem como fazer. A gente não tem como fazer. Mas aí, a dúvida sua, qual que é? Não, aí o que aconteceu? A gente teve... Aí foi feito o magnetismo lá e ele neutralizava, ele zerava o equipamento. Não, então, mas me explica melhor, assim, como. Quando o Edson ele fazia a medição do solo da Terra lá, ele dava um valor. Quando colocava o solo do caso em cima ali, ele zerava o valor. Então, essa foi uma dúvida que a gente não conseguiu esclarecer até agora, assim, né? Não, é que assim, cara, quando nenhum, assim, por todas as minhas pesquisas e pelo que eu entendo, como aluno de física nuclear, de física do plasma há mais de 6 anos, 7 anos, tá? Todo o campo ao redor é alterado. Todo o campo ao redor de um ser, ele é protegido por um campo. Você pode ver que a maioria dos seres, eles aparecem em torno de um X espaço da sua nave. Eles nunca larga a nave aqui e vai lá na outra cidade, vai lá no outro bairro. Não, é sempre em torno de 500 metros a 2,5 km circular. Por quê? A nave, ela reproduz o campo, tá, do planeta dele, ou seja, os mesmos elementos químicos, elementos X, Y, tá? Se o ser você tirou terra, areia da onde o ser estava, correto? Isso, onde ele estava pisando. Onde ele pisou. E Exato. você tirou do outro lugar, não teve nada. Não teve nada. Tá. Essa alteração de campo elétrico, que você está falando você está acusando como campo eletromagnético. Deixa eu pegar uma coisa aqui para ver se foi com esse aparelho que ele mediu. Peraí. Ele usou esse aparelho? Não, ele usou um digital. É digital isso aqui. Não, mas é um quadradinho preto. Tá. Esse aparelho tem uma agulha, assim, uma réguazinha. Esse aqui ele tem, só que ele é fincado na terra e ele vai dar a composição. Porque, assim, cara, a alteração de campo eletromagnético, ela vai ocorrer e ela pode ser alterada de forma definitiva no local, né? As únicas coisas
que equilibram e desequilibram qualquer campo eletromagnético, é isso aqui, ó. Ah, tá. Bracelete de cobre. É o cobre. É o cobre. E aqui eu tenho, só que não está aqui, tá lá. Eu poderia te mostrar. Lembra que eu te falei do nano revestimento, do cobre nano revestido? Você comentou sobre isso lá com a gente. Eu fiz uma experiência que eu não vou falar quem é. Esses dias atrás, eu peguei uma plaqueta de cobre nano revestido e coloquei nas costas, onde tinha um provável chip implantado numa pessoa. Rapaz, a pessoa... Tira, por favor, não sei o que, não. Tira. A pessoa, assim, eu resetei. A pessoa saiu na rua, não sabia onde que estava, não sabia o que tinha que fazer, ela esqueceu de tudo. É uma pessoa bem conhecida da gente. Entendeu? Resetei a pessoa com o cobre nano revestimento, porque o nano revestimento ele cria um produto nano, né? Ou seja, as moléculas, os espaços que existem entre os átomos desse cobre, os espaços são preenchidos. Ele se transforma num supercondutor. Isso é muito usado para fazer a tecnologia Tesla, né? E o G está falando aqui que é um gaussímetro. Foi utilizado. Gausímetro. Isso. Pede para o G explicar aí qual foi a diferença que ele viu que ele não entendeu. Que aí ele está aí o G? Está aí, quer entrar aqui, G, na live aqui? Pode pôr ele. Viu? A Tereza me lembrou, a doutora Tereza, né? De Baraldi, eu conheço esse sobrenome. A dona Ederazel realmente é lá em Votuporanga, é que eu falo que é Botucatu, porque quando eu ia, eu sempre passava, depois eu voltava e ia para Satuba, passava lá. Botucatu. Ah, legal. Tá. Ele mede o campo magnético permanente ao se aproximar da amostra, o campo terrestre zerado. Então, o elemento tem que saber o que deveria ser feito, Dirceu, dosar o elemento, tá, do cálcio e o elemento do silício que está nessa amostra. É igual assim, a nossa formação está dentro do carbono 14. Essa formação do carbono 14 dá acesso ao mundo tridimensional de Euclides. Sim. Se o nosso carbono mudar para 16, a gente consegue entrar em uma dimensão, irmão. Você entendeu? Altera tudo. Com o corpo físico. Entendeu? Altera tudo. Então, assim, tem que saber sempre o elemento que está constante ali. Porque o campo eletromagnético não, o campo magnético, ele vai estar alterado naquele local por causa que ele sofreu como se fosse... Você sabe como que se nano reveste um cobre? Você nano reveste ele na soda cáustica ou no fogo. Ou no fogo. Tá? Só que ele vai se transformar num supercondutor, como eu te falei. No caso, o que pode ter acontecido nesse local é a mesma coisa que se estivesse dando revestindo algo. Por exemplo, eu faço GANs de cálcio com... eu posso fazer com semente de abóbora ou eu costumo fazer com casca de ovo triturada e eu trabalho essa casca de ovo na soda cáustica por 3 meses. Eu não revisto ela na soda cáustica. Você entendeu? Aí depois eu faço todo o trabalho, que é um trabalho já de reatores, com vamos dizer assim, essa casca de ovo nano revestida, né, para, através dela, eu puxar o campo de plasma do elemento dela. E aí eu consigo criar gases
o gás que chama-se GANs, né? Gases em estado nanosólido. Eu consigo transformar matéria em energia e aquela energia em matéria. Só que eu mudo, só que vai mudar o elemento. Vai mudar o elemento. Por exemplo, o CO2 que o pessoal fala que do jeito que ele está, ele é ruim para nós, mas ele é essencial para uma árvore, né? Quando eu transformo ele em gás em estado nanosólido e materializo ele, ele serve para queimaduras, ele faz regeneração celular. Você entendeu? Então, muda completamente a estrutura. Para mim, nesse caso, foi mudado a estrutura molecular do átomo do local onde o ser estava. É mais uma comprovação de que algo aconteceu naquele local e a gente não sabe o quê. Mas quem sabe você vem para o congresso aí em abril, quem sabe aí, né? Nós estamos pensando aqui em organizar o congresso de ufologia presencial mês de abril, no feriado ali de Tiradentes, ali, sabe? No meu aniversário. O aniversário eu faço no dia 15. Não, dia 21 é terça-feira, dia 20, 19 dia 18. Então, dia 18 e 19 de abril, né? Aí o pessoal, que geralmente o pessoal emenda, né? No feriado de terça-feira de Tiradentes, né? Aí dá para a gente fazer um trabalho de campo na segunda-feira ou na terça-feira, né? Quem sabe, as pessoas, Dirceu, tanto os ufólogos, eles têm que... Porque, não dá para falar... Hoje você não consegue rotular a ufologia espiritual, ufologia mística, ufologia científica. Cara, desculpa, não existe isso. Existe um estudo que engloba todas essas paredes, todos esses pilares da ufologia. Porque não existe ufologia científica. O que é ufologia científica, gente do céu? É o que a ciência diz, porque a ciência nega. Tudo, por exemplo, nós ficamos presos nesse planeta Terra por causa de um E igual MC2. Energia. Nós estamos presos nesse planeta por causa de uma aberração que o Einstein criou. O Einstein não criou, ele copiou, porque esse E igual MC2 foi em 1800. Eu esqueci o nome do senhor que criou a fórmula, só que faltava um ajustezinho. Um agregamento. Só que essa fórmula aí fez com que toda a humanidade ficasse preso no planeta Terra. E que é uma coisa, desculpa falar, é imbecil isso. Entendeu? Imbecil dizer que a luz não faz curva. São imbecilidades. O G está aí, ele sabe. O G, ele está conseguindo. A gente está. É um trabalho que mais para frente, pela pessoa certa, vai ser divulgado. A gente está conseguindo, assim como no rancho Skinwalker, a gente está conseguindo identificar portais e mapear e rotular os portais. Tá? É um assunto sério, seríssimo. Só que o que vocês precisam aprender, o que todo mundo tem que aprender, é que mas o ser é de luz, o ser é igual esse que está aqui atrás de mim, verdinho, com braço, com olho. O ser tem 2 dedos, o ser tem aparência de... Igual a Mara lá falou, aparência de... como que fala? Água viva, né? Várias aparências. Para começar a entender isso, as pessoas têm que entender um pouco de química, têm que entender um pouquinho de matemática, um pouquinho de geografia, porque tudo. Porque assim, mas cara, nós temos 2 olhos, bom, pelo menos nós, né, Liceu aqui, humanos e não humanos, nós temos 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca, 10 dedos, embora aqui em Peruíbe a gente tem uma família com 11 dedos, tá? São 12 dedos, são 6 dedos. A família dos 6 dedos, tá? Uma genética. Mas nós temos esse formato, por quê? Porque o nosso planeta aqui, ó, tem uma massa X, tá? O Sol tem um Y, peso, medida, aproximação,
E isso aí cria aquele 8, aquele símbolo do infinito, cria campos. E esses campos se traduz da nossa tabela periódica química. Sim. Que tem o elemento X, o Y, igual eu falei, o silício tem o elemento 16, se eu não me engano, né? E o cálcio X, 40, o outro. E isso tudo forma o ser humano, nós, que nos dá essa forma, essa coisa, essa aberração. Nós somos uma aberração para aqueles caras ali, para os Greys. Nós somos uma aberração para outros seres, né? Por causa que a nossa formação se dá por causa da nossa tabela periódica química. E os outros planetas, outras galáxias que têm outros seres, a tabela periódica química deles, o elemento dentro muda. Pode não mudar o estado, o carbono, né? O cobre, o H3, que tem aqui no planeta Terra o elemento X, no planeta deles o elemento é diferente por causa da aproximação do Sol deles, da Terra, o peso medido. Então, eles vão ter outro formato. Isso aí tem que entender isso. Como você começa a entender isso, você começa a ver que nada é aberração. Tudo tem a ver com a parte química planetária, a parte universal que rege tudo, né? Não dizem que nós viemos das estrelas? Por quê, Dirceu, que nós viemos das estrelas? Fala, Dirceu. Não sei te responder. Dirceu, é porque a composição das estrelas, ela tem os NO, ela tem o CH3, ela tem o carbono. Por causa da formação do chum, né? A formação dos elementos químicos deles é a mesma nossa. Só muda o elemento. É verdade. Entendeu? Então, as pessoas têm que compreender um pouco isso para poder entender um pouco da dinâmica dentro da ufologia real que a gente estuda, né? Verdade. É muito interessante toda essa discussão aí, sabe? Porque, poxa vida, hoje a gente está vendo aí mesmo, você até falando assim sobre ufologia espiritualista, ufologia, enfim, tem uma série de caminhos que a ufologia está tomando. Eu sempre falo assim, eu estou buscando essa parte mais científica. De que sentido que é, no meu entendimento, a científica? É aquela que está voltada à produção de materiais que te dê condições de você entender o princípio das coisas, certo? Por exemplo, nós tivemos aqui em Ponta Grossa, na semana retrasada, uns dias antes, a gente teve um avistamento de um OVNI no centro da cidade. Ele ficou pairado lá há algum tempo e o movimento dele era muito bem esquisito. Então, foi descartado drones, foi descartado helicóptero, foi descartado avião, foi descartado corpo celeste. Por quê? Porque tinha movimento, certo? E aí o que aconteceu? A gente teve uma movimentação estranha de helicóptero na cidade daquele dia. Aí no outro dia tinha uma justificativa por que aquele helicóptero estava se movimentando na cidade. Aí depois a gente soube que teve esse registro desse avistamento. Então, o que aconteceu? A gente conversou com a pessoa, fui lá, investiguei, fiz o trabalho lá. Então, uma das pessoas aqui do grupo de estudos, né? Eu falei assim, então quer começar a trabalhar o teu primeiro caso? Ela ficou feliz. Falei, então eu quero um artigo sobre isso. Primeira coisa, você vai tomar um relato, vai pegar as imagens e vai trabalhar todas as possibilidades. Você quer fazer um trabalho técnico, um trabalho científico? Então você vai descrever sobre aviões, como que é feita a iluminação dos aviões, dos drones, como que é feita a iluminação do drone, e depois você vai comparar todos esses padrões com o padrão que você observou. E aí você, em cima disso, vai poder descartar e afirmar ou não afirmar o que era. E se no final você provar que foi um drone que estava lá,
Parabéns. Não tem nada de errado. Você descobriu o que era a situação. Você eliminou o problema. Daí eu perdi todo o trabalho que eu estava desenvolvendo? Não. Você não perdeu, porque você conseguiu identificar o objeto, você aprendeu, e esse trabalho vai servir para um monte de pessoas entender o que está acontecendo muitas vezes. Isso é ufologia científica, na minha opinião. Posso discordar de você? Pode? Você amiga comigo? Eu não considero isso ufologia científica. Eu considero isso a verdadeira ufologia, a ufologia de campo, a de pesquisa, né? A investigativa. Isso é ufologia de campo para mim. Científico para mim era se ele tivesse pegado um pedaço daquela coisa, levado para o laboratório, colocado lá no microscópio, ou colocado no choque, testado, colocado igual a gente faz lá. O G tá aí, eu vou dar um spoiler do G aí. O G. A gente teve muito. A gente, num desses eventos nossos que a gente foi pesquisar, a gente teve muito fenômeno paranormal, né? Uhum. O G tava. G, me desculpa, G, mas eu não aguento, G. Vou dar um spoiler. O G tava no hotel, no carro, lá no estacionamento, abaixado, tirando as coisas do carro, os equipamentos do carro, e tava sozinho. De repente, veio uma sombra escura por trás dele, assim, para abraçar ele. Quando ele viu aquelas coisas chegando para abraçar ele, ele saiu correndo. Assim. Mas você fica brincando com esse negócio aí, você fica falando, mas o pessoal andou falando aí que lá em Peruíbe, lá ali perto da quadra ali, apareceu algumas coisinhas lá. O pessoal andou vendo ali no meio do mato ali algumas coisas ali. Mas assim, eu vou te ligar o porquê científico e não. Para mim, Saga, a ciência nunca vai comprovar nada. Para mim. Comprovar, pesquisa, comprovar isso, a investigação. A doutora sabe, eu trabalhei anos com o doutor Sampaio aqui, delegado de polícia, faleceu, trabalhei com o doutor Guerra, trabalhei com o doutor Tatiba, Luiz Carlos Fernandes, né? E investigação é você ir lá, né, trazer material, comprovar. Muitas coisas desse material você tem que mandar para fazer análise, vai lá para o Instituto do Colúrio, vai para isso, vai para aquilo, tal, etc. Tal. Tá? O que você falou para mim é pesquisa de campo, é investigativo, não é científico, para mim. Por quê? Porque não foi para o laboratório, não foi para exame disso, não colheu isso, não fez amostra de sangue, a amostra, sabe? Então, é investigativo. Isso é a verdadeira ufologia, é a ufologia de campo. Você entendeu? Entendi. Hoje eu trabalho diferente. Hoje, quando eu faço essa de campo, aí eu já entro para a parte científica. Eu vou lá, monto um reator para tentar saber qual o campo que está lá, magnético, que está produzindo o quê? Vai produzir CO2, vai produzir ZNO, vai produzir QO. Porque, como você viu, né? Por exemplo, esse material que você tem, eu poderia usar para levantar o campo e o elemento dele. Eu poderia montar um reator com esse material e ver o que ele vai produzir. Você entendeu? Por exemplo. Mas está disponível, quem sabe? Vamos fazer. Aí, qual a diferença de seu? Cara, assim, a ciência, ela está fechada. Lembra que eu te falei que Einstein prendeu a gente no planeta Terra e acabou? Prendeu. Enquanto a ciência estiver usando... E você conhece a história, por que Einstein se tornou famoso, por que isso se tornou famoso? Isso foi para a universidade? Não conheço. Eu nunca vou te mandar para você. Assim. Vou te mandar para você amanhã essa história toda. Inclusive, nós discutimos isso nós aprendemos isso na KSSI de quinta-feira passada, no horário europeu. Então, assim, para a ciência, veja bem, como que você vai comprovar algo que você chama de espiritual, que você chama de anormal,
que você chama de outra dimensão, de outra galáxia, utilizando as ferramentas terrestres. Não tem como, né? Não tem como. Você não conhece. Você tem que desenvolver algo para. Você vai pegar um silício, igual agora, o 3-1 Atlas. Vamos lá, vamos jogar a linha na. Você gosta de ser polêmico? Vamos ser polêmico. Né? Vou dar um de Fabinho aí. Como que você vai pegar, por exemplo, um 13-1 Atlas, que eles falavam que o níquel dele, que é níquel, era níquel? Era níquel. Era níquel, né? Que ele não tinha ferro, né? Mas o níquel dele o elemento era 96. Elemento 96 é o último elemento do CH3, do ferro. Ou seja, o níquel dele já tinha níquel e ferro com o mesmo elemento. Ele tinha o elemento do níquel e o elemento do ferro. Você sabe o que significa isso? Cara, o 3 de Atlas eu fiz o seguinte, eu deixei de lado para mim não me sentar a cabeça com ele. Não. Muita gente falando disso aí. Ele já fez o papel dele aqui e já voltou. Já voltou, tá? Né? Já voltou. Ele já veio aqui, a nova criação, tudo, já está aí, já está solto, as coisas, tudo. Já fez o papel dele. Já fez. O que eu estou querendo te dizer é que não dá para você tentar analisar uma coisa de um outro local com equipamento desse local. Você vai estar limitado ao que o Einstein criou, a que a nossa ciência criou. Então, como que você vai, através da nossa ciência, o que você pode fazer, no máximo, é tecnologia reversa. Mesmo assim, você passa anos. Aí, o que eles fazem? Fazem acordo com alguns seres, porque, cara, vou te falar mais uma coisa. Não é tecnologia nossa, que não seja reversa. Tecnologia nossa, científica nossa, que está derrubando nave, não, irmão. Essas naves não caem com qualquer tecnologia, não. Não, você lembra do professor Jefferson de Souza? Que ele já faleceu. Jefferson de Souza, ele no início aqui até 2022, ele participava aqui no canal com a gente e tal. Ele, o Varanda, que estava sempre junto. Não, o Jefferson Martinho. Não, Jefferson Borba de Souza, que ele ele era um ex-agente da área 51. Confundi. Conforme ele falava, ele era um ex-agente da área 51, certo? Então, eu tenho bastante material sobre ele, talvez um dia eu escreva um livro sobre ele, então, toda a história que aconteceu com ele, que a gente conhece, né? Mas ele falava sobre essa questão que você acabou de falar. O que né? Sobre a questão da energia, a energia manipulada, né? Sobre essa questão do... Ele viajava, assim, de uma forma muito, muito interessante. Cara, essa parte aí da reengenharia reversa, por exemplo, o que eles falavam, assim, por exemplo, quando você falou assim, a nave caiu lá, falou sobre a tecnologia, ele falava sobre a hierarquia que existe entre os seres, certo? Então, tem os seres confederados, né? Ele falava muito desses seres confederados, e que esses seres confederados, eles ficam ali observando, e quando tem alguma coisa assim, tipo, ele falava nessa situação, vai acontecer um ataque a humanos, então esses seres confederados entravam em ação para retirar essa nave de circulação, para tirar esses seres de circulação. Ele comentava sobre isso, mais ou menos, assim, era difícil de eu entender naquele momento, porque eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. Talvez eu tivesse um pouco mais de conhecimento como eu tenho hoje, foram explicações assim que eu perdi muita coisa que eu podia ter me aprofundado mais, né? Ele comentava sobre isso. Olha, Disseu, eu vou
você não estava sozinho, não. Eu estava junto, tá? Porque mesmo eu com 40 anos, vou fazer 40 anos de pesquisa de ufologia, de palestrante, que eu palestro desde 17 anos, né? Eu, até 2 anos atrás, não aceitava esse negócio de confederação, de isso, não aceitava, irmão. Para mim, isso aí era bravo. Tinha uma outra forma. Mas, quando eu comecei a abrir portal e fechar abrir portais e conversar, né? Eu comecei a me espantar com essa situação. Cara, eu não tenho como duvidar de que uma pessoa fala para mim, Saga, se amanhã de manhã você vai abrir o portão, vai ter um pombo morto do lado direito, só que nem não chuta não, porque tem um urubu do lado esquerdo que ele vai picar sua bunda se você chutar. Aí eu, baboseira. Acordo, vou lá, abro o portão, nem lembrando de nada. Vejo o pombo morto, vou chutar, o urubu vem e me pica a minha bunda. Cara, peraí. Vem cá, volta aí, cara. Vai acontecer mais o quê? Entendeu? Então, a partir do momento que nesses últimos 2 anos está acontecendo muita coisa assim, eu sendo avisado, os campos se abrindo, né? Manipulação de portal, né? Tanto é que agora eu vou dar um spoiler, mas a pessoa não vai saber, porque eu brinquei, tem um amigo meu que tem um equipamento da ESA que detecta até um raio de 3 quilômetros qualquer nave que tiver vindo, que elas dão interferência no campo eletromagnético, né? No campo eletromagnético, não só no campo magnético, mas no campo eletro e magnético, né? E eu tinha um GANS feito em um local de pouso de uma nave. Eu tenho esse GANS. Eu fiz. É um GANS muito louco, entendeu? Que ele faz um monte de coisa. E eu comecei a manusear esse GANS do lado da pessoa com o equipamento e comecei a fazer o equipamento dela apitar. A pessoa achava que ia aquilo. Mas, assim, foi uma experiência que eu fiz sem comentar com ninguém. Tá? Exatamente por causa disso que eu estou te falando, né? Quando a gente começa a manusear campos, a abrir e fechar portais, né? A gente começa a mexer com essa quinta força, essas forças aí, esse quarto e quinto elemento que é o plasma, que é o modo de propulsão dessas naves mais modernas, né? Aí ocorre isso. E você abre portal. Só que eu nunca passava na minha cabeça que quem abre sabe fechar, né? Tem que fechar, né? Então, cara... exatamente. Você tocou num assunto agora que é bastante importante a gente pensar, porque tem muita gente que diz assim que abre portais e não sei o quê. É muito simples abrir e fechar portais. Pelo menos o que me passaram, na minha opinião, é muito fácil você abrir e fechar portais. Para mim foi passado uma forma, em um sonho, né, que eu recebo bastante informações de sonho, e eles me mostraram assim, você pode não precisar, mas se um dia você precisar, aqui está a forma de você abrir e fechar portais. Então eles me mostraram, tanto para abertura quanto para fechamento, quando o portal é bom e quando o portal também não é bom, né? No sentido da dualidade que a gente tem entre bem e mal, né? Você testou? Não, eu não testei. Só que assim, tem uma restrição. Eu não posso contar para ninguém como isso acontece. Sim, mas você testou? Eu não te perguntei o que é, porque eu sabia que você ia dar essa resposta. Essa foi a restrição. Eu já sabia disso. Essa foi a restrição que falaram. Você não pode contar para ninguém. Agora eu só te falo uma coisa, para você saber se é. Eu não vou mandar. O fogo queima? Depende. O fogo queima? Depende. Por quê? Depende. Porque tem fogo que não queima. Não. O fogo, vai lá agora. Você tem fogão? Sim. Você tem isqueiro aí? Tem. Acende o isqueiro aqui em cima de você assim. Ele vai aquecer. Não, vamos ver. Ele vai aquecer.
O fogo aquece. Mas ele aquece. Queima. Ele vai queimar, vai queimar a sua mão? Sim, ele vai queimar porque ele produziu um aquecimento. Tá. Então, então esse fogo que eu estou falando queima. Esse fogo e você sabe que queima. Tanto é que você não quer colocar aí agora para ver se vai queimar. Isso. Você não gostaria de ligar para ver se ele vai queimar aí? Assim, ó. Faz assim, ó. Acende aqui na... Não, aqui eu não tenho. Não, aqui eu não tenho aqui. Tá fugindo. Não, aqui na sala não. Aqui na sala não tenho. Você já queimou algum dia a sua mão, alguma coisa do seu corpo? Já queimei. Então você sabe que queima. Para você é verdade. Agora, para você saber se o seu sonho foi um sonho ou foi uma vivência, porque para mim não existe sonho. Para mim não existe sonho. Para mim é tudo uma vivência do seu inconsciente, da sua alma. É o mundo dele lá. Então, para saber se ele falou uma coisa verdade para ti, faça o que ele falou. Experimenta, irmão. E aí, depois você vai falar, Saga, eu fiz aquilo lá. Ó. É verdade, cara. Aí você pode contar aquilo que aconteceu. Você não pode falar como fazer, correto? Mas você pode falar o que aconteceu. Não, mas eu já vi, eu já presenciei em algumas situações isso acontecendo, que pessoas fizeram isso, talvez sem saber, e funcionou. Eu já vi vídeos acontecendo fatos dessa situação. Então, mas assim, para você poder crescer dentro de você, e você já jogou aquele joguinho Mario, esse jogo que você passa a fase? Já. Então, para você passar a fase, você tem que fazer, Dirceu. Experimenta. Não, eu sei, só que assim, não chegou o momento ainda, sabe? Não. Passa. Não, eu sei, só que assim, para tudo existe, eu sempre falo assim, para tudo existe um momento certo para todas as coisas. Quando chegar a hora, eu saberei. Aí você me avisa. Me avisa, deu certo isso aqui. Depois, fora do ar, eu te conto algumas coisas. Tá. Porque é assim, eu costumo praticar realmente, eu não tenho essa não. Quando eu vejo que a coisa é ruim, eu já saio fora, eu aviso todo mundo, sai. Se ninguém sair, eu saio. Igual de novo. Aconteceu uma coisa, aí estava eu, o G, o pessoalzinho aí aconteceu uma coisa, eu embora, não sei, não, tchau, voltei, entrei no carro. Passou um tempo, só vi o G abrir a porta do carro. Você tá aí? Aí dentro? Você sabe, né? Tem que ir embora. Eu falei, tá vendo? Agora você eu te avisei. Você vai ter agora, 2026, já tem algum... Você já tem o projeto do Congresso? Já tem alguma data prevista? Eu fui chamado pela Associação Comercial, tivemos uma reunião dia 11/11 às 11h11 e marcado nesse horário por eles mesmos, com a Associação Comercial. Eles encamparam o evento e querem fazer pela Associação Comercial agora. Nós já vamos fixar a data. A própria Associação Comercial vai organizar comigo, com empresários, com isso, tudo. Então, o evento deve dobrar de tamanho. Que maravilha. E eu acredito... Assim, na realidade, eu estava querendo trazer ele de volta para o mês que ele era, que era abril. Mas, por causa do do Dirceu aí que eu estou sabendo agora, e talvez, vamos ver se a gente consegue jogar ele para, sei lá, ou é que aqui tem que ser no sol, né? Ou no inverno mesmo, porque aí o pessoal não vai para a praia e deixa de vir nas palestras. Pode ser. Mas janeiro a gente está decidindo a data. Janeiro está sendo decidida a data. E talvez não seja mais só um evento, porque, Dirceu, eu vou fazer a partir de fevereiro um evento por mês aqui em Peruíbe, ligado a essa área. Aqui em Peruíbe, não, aqui do lado, em Ana Dias, num local exuberante, que o Marco Leal foi lá comigo, o Ivan. Aquele local que você mostrou lá no vídeo? Muito legal, muito top. E aqui em Peruíbe, a gente está vendo para fazer vários eventos também com a ação comercial, no mínimo 2, 3 eventos ligados à ufologia, ou fazer uma semana inteira o próximo evento.
Tipo, começar na terça e acabar no domingo. Legal. Legal, é muito bom. Só que aí a única dificuldade é quem trabalha, né? Aí tem que ser uma época... Mas aí tem o pessoal que pode vir durante a semana, pode vir, a gente vai abrir para faculdades, escolas, sim, entendeu? Com mais opções de atividades, né? Sim, muito a gente está pensando em seguir um modelo até que sirva para um tipo de educação. Muito legal, muito bom isso aí. Bom, a princípio a gente está trabalhando aí com a possibilidade aí, talvez dessa semana aí do feriado de Tiradentes, né? Que antes não posso porque eu já tenho alguns compromissos e depois aí já tem outros eventos também que eu já estou trabalhando, né? Então tudo vai depender só da questão que envolve agenda. E talvez a gente consiga fazer o evento dentro da faculdade, como foi ano passado, né? Tem um espaço bacana lá, um espaço grande lá, né? Cabe 200 pessoas sentadas lá no local lá, né? Tem uma sala para o pessoal ficar, fazer dos livros e tudo mais, né? Um saguão grande. E tem uma área verde, tem estacionamento, tudo, né? Então é um lugar bem legal. Talvez a gente consiga fazer lá. Vamos trabalhar isso para ver se a gente consegue lá fazer isso lá, né? Ou então a gente vai trabalhar para fazer num auditório que é 600 lugares, daí nesse caso. Certo. Então isso é onde a gente vai trabalhar. Vamos ver como que a gente vai encaminhar a situação. Sara, eu quero te agradecer aí. Tem muito assunto para a gente conversar ainda. Já quero te convidar para você voltar quando quiser. Como falei, você está aqui, ó, dentro do coração, certo? Foi um prazer enorme te conhecer, cara, aí pessoalmente. Prazer é meu. Lá, né? Você até pediu desculpa no final, não pude te dar atenção. Eu estava vendo a correria que você estava lá. Cara, nossa vida. Teve gente que ficou de mal de mim porque eu não dei atenção, cara. Não, a gente sabe que não tem como, cara. Não eu tem. tenho pacientes, amigas minhas que veio lá de Florianópolis, cara, que inclusive uma vez queria tentar passar numa hipnose comigo, nem para tomar um café comigo conseguiu. Mas E o tempo é muito rápido, ele corre, né? E ainda mais ali, era palestra de hora em hora, você tinha que monitorar tudo isso aí, não dá tempo de fazer nada, né? É corrido mesmo. Mas foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente e vai ter outras oportunidades que a gente vai estar junto aí, com certeza, tá bom? Abre o portal agora para a gente se ver mais vezes. Com certeza. Então, eu quero deixar aí o espaço para as considerações finais para você aí, nesse momento. Não, eu agradeço a oportunidade que você deu, Dirceu. E pode avisar o pessoal aí que eu não só faço evento, né? Eu palestro e eu preciso começar a voltar a palestrar um pouco mais sobre a ufologia, que o tempo está curto para isso, e existe a necessidade de se preparar realmente a cabeça das pessoas para entender de uma forma melhor isso tudo, tá? Então, a agenda minha de 2026 está aberta, tá? Eu tenho umas datas fixas que é de outros eventos que eu faço, né? Mas está aberto. Em mês de março eu sempre estou em Belo Horizonte, né? Mês de eu sempre o ano inteiro, o ano que vem eu estou sempre em Belo Horizonte, estou no Rio de Janeiro, estou em Curitiba, estou em Brasília. São alguns estados grandes que eu estou sempre o ano todo lá, todo ano eu estou lá. Então, se alguém tiver precisando, pode chamar aí, que por enquanto ainda não cobro cachê, não. E Curitiba está a 100 quilômetros aqui de Ponta Grossa. É pertinho aí. É perto. Eu tenho alguns amigos aí. Eu achei que era Ponta Grossa, lá do Rio Grande do Sul, irmão. Não, Ponta Grossa é Paraná, interior do Paraná. Aqui. Não. Ixi, está pertinho aí. Eu estou sempre em Curitiba aí. Legal. Ano passado eu estava 2 vezes por mês. Quando eu vim para cá, passar por Ponta Grossa, manda um alô aqui, chega aqui com a gente, vem conhecer aí os casos que a gente tem aqui. A gente tem alguns casos aqui bem legal. Então, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez o Saga, agradecer a todos vocês que participaram aí
do chat, vocês que assistiram, né? Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos, até mais. Obrigado, gente. Obrigado a todos.